say again, please. And after 5 minutes, fly heading the taxi Yes, Bravo India Tango. Olá, seja bem-vindo ao seu portal aeronáutico Trem de Pouso. Iniciamos então a matéria de meteorologia. Primeira aula, novamente, né? Conceitos iniciais, conceitos mais simples. Vamos começar a construir o conhecimento. Para quem já viu um pouco de teoria de voo, a matéria às vezes se repete. É interessante porque a gente acaba gravando, né? Principalmente valores da atmosfera. Mas vamos passar por eles novamente e vamos fixar bem essa matéria. Então, meteorologia vai tratar aí sobre frentes frias, frentes quentes, massas de ar, fenômenos meteorológicos, chuvas, nuvens, enfim, vamos entender tudo que está circulando ao redor da nossa aeronave, tudo que pode vir a impactar o nosso voo, a mudar uma determinada rota. Será que eu posso seguir para lá? Será que eu posso seguir para cá? Posso decolar? Não posso decolar? Né? Então, a gente vai começar a compreender esses conceitos a partir de agora do conforto da sua casa. Ok? Então, o primeiro conceito de meteorologia é o seguinte: existe a meteorologia pura e existe a meteorologia aplicada. O que seria uma meteorologia pura? Pura é simplesmente o estudo da meteorologia dirigido para o campo da pesquisa, né? Então, se estuda a meteorologia para fins de pesquisa, para fins de análise. Uma coisa mais geral, assim, uma coisa mais genérica. Já a meteorologia aplicada é o emprego da meteorologia meteorologia pura para uma determinada área do conhecimento. Então, por exemplo, a meteorologia agropecuária, a meteorologia agrícola, a meteorologia industrial, espacial e a meteorologia aeronáutica. Então, a meteorologia aeronáutica é um ramo da meteorologia aplicada aos estudos da aviação, aplicada aos estudos da aeronáutica. Ok? Parece uma coisa bem simples e é uma coisa simples. Meteorologia pura e meteorologia aplicada, conceito dado em prova e cai, tá? Por isso, prestem um pouco de atenção nele. Então, meteorologia aeronáutica vai ser o nosso foco aqui, a partir de hoje, estudo da meteorologia aplicado ao ramo da aviação. Vamos começar então também com a questão da atmosfera. A gente até já viu isso em teoria de voo, mas eu não sei se você já viu teoria de voo. Então vamos lá. Nitrogênio, eu tenho 78% na atmosfera é de nitrogênio, 21% da minha atmosfera vai ser de oxigênio e 1% da minha atmosfera vão ser outros gases, ok? Esse é o percentual. O vapor d'água, ele é o elemento mais importante da meteorologia, mas ele não é considerado para fins de atmosfera padrão, tá? A atmosfera padrão ela é considerada seca, embora o fator da umidade ela seja extremamente importante, até porque é a umidade que faz com que diversos fenômenos meteorológicos ocorram, os principais inclusive, ok? Mas, embora não exista umidade na minha atmosfera padrão, eu sei que existe umidade. E o meu ar, embora ele seja considerado seco para a atmosfera padrão, eu preciso considerar que esse ar ele pode ser seco numa atmosfera real, ele pode ser úmido e ele pode ser ainda saturado. Então, observem, o que seria uma umidade seca? Seca é aquela que apresenta 0% de vapor de água. Úmido é aquele que apresenta de 0 a 4% de vapor de água na atmosfera. E saturado, ele apresenta 4% ou mais de vapor de água, ok? Essas são as definições. Tranquilo? Então aqui só alguns conceitos relacionados à nossa atmosfera. Ainda falando sobre a atmosfera, porém os processos que ocorrem dentro dela, a gente vai falar de absorção, difusão e reflexão. O que seria absorção? Fácil, vamos lá. Lembrar do que a gente conhece sobre absorção. A absorção seria absorver, né? Só que aqui a gente vai estar falando de absorção de raios, né? Raios ultravioletas, raio-x, raio gama. Essa absorção ela acontece na parte mais externa da atmosfera, que a gente vai ver depois as camadas, que é na ionosfera. É uma das camadas mais externas, que é a camada. Pensa em íon, né? Ionosfera, íon. Íon é carga elétrica, né? Então, os raios X, ultravioletas, gama e todos os demais, eles são absorvidos nessa parte da atmosfera para que não cheguem até a Terra, né? Ou chegue o mínimo possível para que não prejudique a vida na Terra. Depois nós temos a difusão. A difusão é uma forma de espalhar a luz solar. Tá? A difusão, a gente vai ver depois que ela acontece na estratosfera e é o que de fato me dá a cor azul do céu, ok? Mas vamos ver um pouquinho mais para frente. Basicamente, o conceito técnico de difusão é
A luz que passa através de um meio, onde as partículas têm um diâmetro menor do que o comprimento de onda da própria luz, e aí ela acaba se espalhando. Então, meio complexo, né? O que a gente tem que entender? Difusão é a forma de espalhar a luz, a forma de mandar a luz para todos os lados, ok? Essa difusão, ela ocorre para comprimentos de onda menores, né? E é o que, de fato, então, cria a cor azul na estratosfera. É uma das características, inclusive, mais marcantes da estratosfera, é a difusão da luz azul. Então, outro conceito tão importante quanto os anteriores que a gente viu é o conceito da reflexão. Se a gente pensar em reflexão, a gente lembra de reflexo, a gente lembra de espelho. E é justamente isso que acontece, porém, na superfície da Terra. Vou dar um exemplo. Aquele calorão desgraçado fevereiro, tu tem que ir no centro lá pagar uma conta. Tem que ser naquela agência, tem que ser naquela conta, enfim. Tem que fazer um compromisso num lugar muito quente e eu não tenho como escapar. Se eu for com uma blusa escura, o que vai acontecer? Essa blusa vai absorver o calor e eu vou passar muito mais calor. Se eu fosse com uma blusa mais clara, preferencialmente branca, isso ia refletir o calor, isso ia refletir as ondas, porque o escuro absorve e o claro reflete. Isso acontece a mesma coisa com a superfície da Terra. Por exemplo, as matas são mais escuras, então elas vão ter uma capacidade de absorção maior e vão refletir de volta para o espaço muito pouco, porque ela vai muito mais absorver do que refletir. Agora, as calotas polares, ou até o próprio oceano, ele acaba refletindo essa energia de volta para o espaço. Então, parte é absorvida, claro, mas grande parte é refletida. Quanto mais escuro, mais absorve, menos reflete. Quanto mais claro, menos absorve e mais reflete. Ok? Então esse é o conceito de reflexão. E aí associado a isso a gente tem o albedo. O que é o albedo? O albedo é o índice de reflexão de uma determinada superfície. Ou seja, é o quanto de energia aquela superfície consegue de fato refletir. Ok? Então as altas taxas de albedo acontecem na areia, na neve, no topo das nuvens, né? Quando está voando e a camada está fechada de nuvens, tem que usar óculos, porque aquilo dá um negócio, assim, é muito claro. O gelo também é assim, né? Então ele tem uma alta taxa de albedo, tem uma alta taxa de reflexão. E taxas menores de albedo acontecem em terra, né, terra fresca, e também em florestas, matas, principalmente matas fechadas, elas vão absorver muito mais do que refletir. Então, albedo é o índice de reflexão. Quanto mais claro, maior é a reflexão, ok? Tranquilo? Então, falamos dos três principais por enquanto, vão surgir outros depois, ok? Absorção, difusão e reflexão. After 5 minutes, fly heading departure.